Olá, tudo bem? Hoje o programa Pontuando vai ser no formato de podcast. Nós vamos falar de petróleo, a importância dele para o mundo muito além da energia. E a pergunta, e se o petróleo acabar? A teoria mais aceita sobre a origem do petróleo é a chamada teoria orgânica. Segundo ela, a substância foi gerada pela decomposição de restos de animais e algas microscópicas acumuladas no fundo dos mares e lagoas. Quimicamente, o petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos e gás metano que podem ser extraídos de rochas através da perfuração de poços, e os hidrocarbonetos são formados basicamente de átomos de carbono e hidrogênio. Existe a teoria acima citada e a mais aceita de que o petróleo tem origem orgânica, mas existe também a teoria do petróleo abiótico. Esta é fundamentada na origem inorgânica do petróleo, onde sugere o seu desenvolvimento na parte inferior do manto terrestre, muito tempo antes da existência de vida na Terra. Essa teoria se baseia na hipótese de reações ocorridas entre elementos químicos amplamente encontrados no universo. Um exemplo é a presença de metano na atmosfera de outros planetas como Júpiter, luas e meteoritos, todos encontrados em nosso sistema solar. Julian Galil e seus colegas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, demonstraram que as longas cadeias de hidrocarbonos podem se formar no interior da Terra a partir do hidrocarbono mais simples possível, que seria a molécula de metano. Julia defende que os hidrocarbonos abiogênicos, de origem puramente geológica, podem se formar nas condições adequadas de temperatura e pressão encontradas no no manto superior da Terra. Nossas simulações mostram que as moléculas de metano podem se combinar para formar moléculas de grandes hidrocarbonos quando expostas a pressões e temperaturas muito altas do manto superior da Terra, diz ela. Esta teoria permanece como hipótese e o fato é que as bacias que temos, as que temos que checar, são finitas e não sabemos o ritmo da biogênese que reporia nosso gasto imenso a cada dia do petróleo. Portanto, o melhor é fazermos a possível transição energética e também seguir com pesquisas para substituir o máximo possível o petróleo como nossa matéria-prima em vários segmentos da indústria. Esse pormenor nós veremos ao fim desse texto. Bom, mas as bacias têm um petróleo infinito. Melhor, as bacias não têm petróleo infinito, pelo menos até onde nós sabemos. Ou seja, se usarmos, ele vai acabar? Bom, usar nós vamos. Bom, mas a pergunta então não é se o petróleo vai acabar. A nossa expectativa é de quando ele vai acabar. Porque não sabemos se vamos encontrar petróleo em outros lugares e se a tal abiogênese do petróleo é de fato real. E quanto tempo a natureza levaria para repor o nosso gasto até aqui sendo abiótico. Por enquanto nós entendemos que o petróleo é um recurso natural, mas não renovável. E, o pior, muito importante para a humanidade. Aliás, sumamente importante sobre vários aspectos, e isso nós saberemos no decorrer desse texto. A sua extração e comercialização possuem grande importância geopolítica em todo o mundo, por apresentar uma importância vital no abastecimento de energia, o que garante o funcionamento da sociedade. O petróleo é considerado como um recurso natural extremamente estratégico. Mas o petróleo não é importante apenas no quesito energia. A importância do petróleo reside no fato de a humanidade ser, em sua maior parte, dependente do uso de seus derivados, cuja variedade está como matéria-prima em vários tipos de indústrias e muito principalmente também como fonte de energia. A Agência Internacional de Energia estima que cerca de 60% da produção energética mundial advenha do recurso petróleo. Assim, considerando que o nível de consumo de um país está diretamente relacionado ao seu poderio econômico, nós podemos dizer que quanto mais desenvolvido for um Estado, mais dependente do petróleo ele se tornará. E muitas economias estão tentando se desenvolver mundo afora. Está aí os países emergentes, a própria África, o sul global, que começam a emergir como grandes gastadores, entre aspas, de petróleo ou de energia. Como somos dependentes de energia do petróleo em cerca de 60% do mundo, é que nós precisamos então dessa transição energética o mais rápido possível, porque os outros derivados deste mesmo petróleo ainda não se consegue rapidamente fazer essa substituição. E nós vamos falar disso nesse texto. E se o petróleo acabar,
Mesmo que tenhamos substituído o petróleo como fonte de energia, o mundo para, porque precisamos dele muito além disto na indústria em geral. Estima-se que a produção do petróleo caia em média 3% ao ano, e com o passar do tempo, se não conseguirmos descobrir ou explorar outras jazidas, essa produção vai cair em percentuais muito altos. Com a queda da produção, o preço do barril aumentará e isso impacta a economia do mundo como um todo. Sem o petróleo, haverá um corte de mais de 500 mil produtos industrializados derivados deles, incluindo eletrônicos e farmacêuticos. Não só o fornecimento de petróleo irá diminuir, mas a escassez e os preços elevados atrapalharão toda a história da indústria. Vamos ao site do Morte Súbita Inc., que traz uma matéria muito bem humorada, mas bastante realista sobre o fim do petróleo, e eu a transcrevo uma parte dela integralmente. Vão desaparecer das prateleiras, diz lá no portal. Produtos alimentícios. Como dito acima, teremos um problema sério de produção e distribuição de comida. O geologista Dale Afton Pfeiffer, em seu artigo Eating Fossil Fuels, calculou que usamos cerca de 10 calorias dos combustíveis fósseis para produzir uma única caloria em alimentos. O petróleo é utilizado direta e indiretamente na produção de alimentos. Entre os ingredientes estão os corantes, os flavonoides e os conservantes, utilizados diretamente nos alimentos, e fertilizantes artificiais e pesticidas utilizados no cultivo dos alimentos. Embalagens em geral e borracha sintética. Olha bem, borracha para isolamento, vedação e tudo que é feito de plástico ou borracha sintética. O plástico é um dos usos mais conhecidos como derivado de petróleo. Ele vem das resinas derivadas do petróleo e pertence ao grupo dos polímeros. É um composto sintético extremamente presente no dia a dia da maioria das pessoas. É encontrado em garrafas PET, materiais de construção civil, diversos tipos de embalagens, sacolas plásticas e corpos descartáveis. Também o isopor, também chamado de poliestireno. Produtos farmacêuticos. Muitos remédios são dependentes de petróleo, incluindo muitos analgésicos, como por exemplo a aspirina, e os anti-inflamatórios, como por exemplo o ibuprofeno. Não apenas a produção, mas também o transporte, conservação e esterilização ficarão comprometidas, sem contar seringas, luvas cirúrgicas, próteses, embalagens de soro e sangue e demais apetrechos hospitalares. Os minérios também, o cobre, o ouro, o prata, a platina e muitos outros minerais são descobertos, transportados e processados usando maquinário pesado que queima combustível fóssil. Sem cobre e prata não é possível construir motores solares e eólicos. Sem urânio não é possível produzir energia nuclear. Eletrônicos. Smartphones, televisão, videogames, tablets e computadores usam energia e componentes que só temos graças ao petróleo e aos minérios mencionados acima. Produtos de beleza, batons, base, rímel, delineador, protetor solar, hidratantes, perfumes e gel de cabelo. Até 80% dos ingredientes encontrados em cosméticos são provenientes do petróleo, como acrilatos e propileno glicol. No vestuário, roupas e tecidos feitos de fibras sintéticas, como acrílico, lycra, nylon, jeans, tactel, elastano, streck, poliéster e algodão revestidos de formaldeído. Também estão na conta os sapatos, os tênis e chinelos que usam borracha sintética ou outro derivado. A borracha sintética substitui o látex em diversos produtos, como artigos esportivos, tênis e pneus, por ser mais forte e resistente a mudanças intensas de temperatura. Em geral, um pneu demanda o equivalente a 8 galões de petróleo. Você sabia disso? Os tecidos sintéticos como nylon, acrílico, spandex, poliéster podem ser mais baratos que os naturais, largamente utilizados em roupas, cortinas, carpetes, por exemplo. Produtos de limpeza e higiene, detergente, antisséptico, sabonetes, condicionador de cabelo, shampoo, creme dental. Na construção, seja no campo de construção civil ou industrial, o petróleo é usado para a produção de asfalto, tinta, solventes e outros produtos. O que nós geralmente chamamos de asfalto é, na verdade, concreto asfáltico, ou seja, uma mistura de diversos minerais unidos graças ao asfalto propriamente dito, que é um derivado semissólido do petróleo. Distribuição de gás. O nome oficial do gás de cozinha é o GLP, que quer dizer gás liquefeito de petróleo. Nada mais precisa ser dito até aqui, mas vamos continuar. Distribuição de água. Por ser essencial à construção,
A falta do petróleo também afetará a construção de manutenção de diques, represas, estações de tratamento, barragens, canalizações e poços. Distribuição elétrica. Considere que hoje todos os fios são isolados com petróleo. Todas as tomadas e plugs são de plástico e mesmo as usinas hidrelétricas dependem de diques, computadores, isolantes e turbinas que exigem manutenção. Em resumo, os produtos petroquímicos que vimos nos exemplos acima são classificados como básicos, intermediários e finais, todos necessários. Os petroquímicos básicos são eteno, propeno, butadieno, aromáticos, amônia e o metanol. A partir deles são produzidos uma grande diversidade de intermediários. E estes, por sua vez, são transformados em produtos petroquímicos finais como plásticos, borrachas sintéticas, detergentes, solventes, fios, fibras sintéticas, tintas, fertilizantes e muito mais outras coisas. Olhando para o lado, percebemos quantas coisas são derivadas do petróleo. Pensemos então que se ninguém tivesse descoberto esse material, muitos produtos que usamos no dia a dia seriam extremamente diferentes. Daí a suma importância do petróleo para além da energia. Essa e tantas outras descobertas criaram facilidades na vida moderna, da rotina doméstica ao ambiente industrial. Então, desde que nascemos, não passamos um único dia sem consumir alguma coisa que dependeu direto ou indiretamente do petróleo. O petróleo tem sido central em nossas vidas neste planeta. Os que sobrevivem às 4 grandes crises, fome, guerra, peste, terão que se adaptar a um estilo de vida bem menos extravagante quando ele acabar. E se, somente se, nós não o substituirmos em larga escala, ok? Alguns pessimistas, como o petrolífero americano Richard Duncan, acham que entraremos em uma fase que ele chama de Idade da Pedra pós-industrial. Outros, mais otimistas, como Jim Lahiri, petrolífero francês, imaginam que o mundo entrará em uma era semelhante à Europa de 1950. Mas será que podemos descobrir mais petróleo? Essa foi a dúvida que tivemos lá atrás nesse mesmo texto. Parece que dificilmente o professor Stephen Dutch, da Universidade of Wisconsin, disse. Ele disse, baseado em sua pesquisa sobre reservas mundiais, trouxe números nada encorajadores. 80% do petróleo utilizado hoje são de reservas que nós já descobrimos antes de 1973. Apesar da intensa tecnologia e o dinheiro investido, a taxa de descoberta de novas reservas está caindo assustadoramente desde 1940. Em 1938, reservas com mais de 10 milhões de barris perfaziam 19% das descobertas. Mas em 1948, a proporção caiu mais, ela caiu para 3%. Hoje, a maior parte das reservas tem menos de 10 milhões de barris, menos do que os Estados Unidos consomem em um único dia. A descoberta de novas reservas está cada vez mais rara, está também cada vez mais cara. Como substituir o petróleo nos seus infinitos usos? Existem pesquisas? Bom, aumentos de preços e riscos de esgotamento de petróleo, preocupações ambientais do uso de recursos fósseis e a própria estagnação no ritmo de inovações em polímeros sintéticos nos últimos 20 anos abriram espaço para a produção de polímeros baseados em produtos naturais e na ação de micro-organismos. Ora viva, vários desses produtos alcançam o mercado a partir da década passada, da década de 2000 até 2010, mas ainda esbarram em custos superiores aos polímeros sintéticos convencionais, do que nós ainda utilizamos. Com isso, o foco da pesquisa e desenvolvimento está na melhoria de rendimento e na redução de custos de processamento, empregando as novas técnicas de moderna biotecnologia, por meio de parcerias de grandes players da indústria química, fornecedores de matérias-primas e empresas de biotecnologia com forte apoio governamental. O artigo, esse que estou lendo agora, conceitua e analisa os polímeros renováveis e biopolímeros que emergem como alternativas à petroquímica. Em função do cenário recente de aumentos e volatilidade dos preços de petróleo, perspectivas de esgotamento de fontes fósseis e preocupações ambientais, e tem havido uma busca crescente no plano mundial por fontes renováveis de combustíveis e energia, bem como de matérias-primas químicas alternativas à petroquímica, que hoje responde por mais de 90% da matéria-prima para a síntese de moléculas orgânicas. Nesse sentido, rotas de produção de química, suplantadas pela petroquímica, quando o modelo econômico baseado no petróleo barato e abundante se tornou hegemônico, voltam a ser foco de pesquisa e desenvolvimento de empresas e da academia no plano mundial.
Uma delas é a alcoolquímica, que utiliza o álcool etílico ou etanol, obtido de carboidratos como amido de cereais e o açúcar da cana, como matéria-prima para a fabricação de diversos produtos químicos, o eteno, que é matéria-prima para resinas, os acetatos, o éter etílico. Outra rota é a sucroquímica, que utiliza a sacarose como matéria-prima química para a fabricação de produtos como o ácido acético, ácido lático, ácido fumárico e o ácido luvilínico. A oleoquímica também, por fim, produz matérias-primas químicas a partir de gorduras e óleos de origem vegetal ou animal e ganhou destaque no mundo depois do biodiesel. Essas rotas químicas com base em matérias-primas naturais são tecnicamente capazes de atender a gama quase completa de produtos hoje fabricados a partir da petroquímica, em condições competitivas, caso mantido o novo patamar de preços do petróleo que está por aí. Isso estimulado pesquisadores e empresas de diversos países que contam com amplos mecanismos de apoio governamental buscam o desenvolvimento de novas tecnologias com base em nova técnica de biotecnologia moderna, com destaque para a biomassa, a lignocelulósica, que são sobras e resíduos de produtos naturais, e as perspectivas de instalação de futuras biorefinarias, que são análogas às refinarias do petróleo. Dentro do mesmo escopo estão inseridos os investimentos e pesquisas científicas de biopolímeros, também com base na moderna biotecnologia. Biopolímeros são uma classe especial de polímeros produzidos por organismos vivos. São polímeros verdes, polímeros sintetizados a partir de matérias-primas renováveis, idênticas aos polímeros convencionais do petróleo, mas não são produtos novos. No passado, a humanidade repousou largamente em produtos sintetizados por plantas para a produção de uma variedade de materiais. Henry Ford, por exemplo, desenvolveu a produção de partes plásticas do automóvel com base em soja, mas isso foi interrompido na Segunda Guerra Mundial. O polímero, primeiro, totalmente sintético, só surgiu no início do século XX, seguido por inúmeros outros, com destaque para os plásticos que permeiam a sociedade moderna, com amplas aplicações graças às propriedades que garantem versatilidade, preço e durabilidade. De fato, foi a disponibilidade do petróleo a preços baixos e alta resistência desses produtos à degradação natural, em alguns casos, que demandam mais de 100 anos, que permitiram a consolidação da petroquímica e a ampla disseminação dos plásticos e outros polímeros desde meados do século XX. Atualmente, passaram a ter destaque não apenas os biopolímeros, mas também quaisquer polímeros fabricados com material renovável e todos os polímeros biodegradáveis desenvolvidos com base em pesquisas científicas com suporte financeiro e governamental, mas também por meio de investimentos privados em desenvolvimento tecnológico por grandes players da indústria químicas com expectativas otimistas de novos produtos competitivos que venham a competir, no caso, com derivados de petróleo, diante da estagnação do ritmo das inovações em polímeros sintéticos nos últimos 20 anos, foi-se obrigado a caminhar dessa forma. Esse artigo objetivou conceituar e analisar a emergência de polímeros renováveis ou da química verde, como vêm sendo chamados, e biopolímeros alternativos à petroquímica. Esse artigo ele foi escrito mais ou menos em torno do ano de 2007 a 2010, onde ocorreram essas pesquisas, e haviam perspectivas agora mais adiantadas, mas ainda falta mais pesquisa para que sejam tecnicamente substitutas de fato em ampla escala. Eu li apenas um pedaço da introdução, caminhei um pouquinho, e ele caminha em termos técnicos e com propostas. Substitutas essas matérias-primas e que possam ser competitivas em preço também, né? Mesmo considerando que a escassez dos próximos anos, com a diminuição da produção e até mesmo conflitos que façam os preços do barril extrapolar, explodir, será que as matérias-primas substitutas não teriam um preço ainda mais alto para ser absorvido pelas nossas economias? Quer dizer, essa perspectiva que vinha e vem, ela não está instalada, não está respondendo à nossa pergunta. Mas esse texto foi mesmo para ventilar. Devem existir inúmeras pesquisas e materiais que a gente possa pesquisar. A nossa resposta à pergunta inicial fica mais ou menos respondida. Quer dizer, nós temos petróleo, ele é muito importante. Será que nós conseguiremos substituí-lo? Será que ele vai acabar e vai ficar por isso mesmo? Bom,
sabedores que somos de que o assunto não é fácil de ser tratado e que a humanidade ainda não tem suficientes respostas, nosso avanço tecnológico ele tem ido de vento em popa. Quem sabe em poucos anos a gente não faz frente a isso. Acho, sendo otimista, que conseguiremos sim boa parte nos próximos anos. Quem viver, verá. Obrigado pela sua atenção. O tema do artigo aqui é Pro-Enem. A nossa pergunta foi a importância para o mundo muito além da energia. Fato. Isso não quer dizer que a gente não precise de fazer uma transição energética. Precisamos manter pesquisas, porque a pergunta é, e se o petróleo acabar? Provavelmente ele vai acabar. Se ele for abiogênico, abiótico, será que o nível de reposição vai dar conta daquilo tudo que nós precisamos agora e vamos precisar no futuro? Então, fica aí a pergunta no ar, em boa parte ventilada nesse texto. Muito obrigado. Eu espero que você, nesse videocast, nesse podcast, você dê seu like, comente, compartilhe, assine o nosso canal, aperta o sininho para você ser informado todas as vezes que nós colocarmos material novo para você assistir e que seja interessante. Muito obrigado e até o próximo, pontuando com algum assunto que nós gostemos muito, que seja importante e que você também goste. Até lá.